Como seria viver em um mundo onde a maldade domina, a corrupção se espalha sem limites e a violência se torna a linguagem comum da humanidade? O que aconteceria se Deus, o Criador de tudo, olhasse para sua própria criação e sentisse pesar no coração? Será que a destruição do mundo antigo pelo dilúvio foi um ato de crueldade ou de justiça? Nesta jornada pelas Escrituras, vamos desvendar o que realmente acontecia na terra antes do grande juízo das águas. Quem eram aqueles que habitavam esse período? O que levou Deus a decretar a destruição de quase toda a humanidade? Prepare-se para descobrir os segredos de uma era sombria, uma época em que a decadência moral e espiritual atingiu seu limite. A corrupção da humanidade. A Bíblia nos dá pistas inquietantes sobre esse tempo obscuro. Em Gênesis 6, 5-6, lemos: O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso cortou-lhe o coração. Imagine um mundo onde cada pensamento, cada intenção e cada atitude fossem voltados para o mal, onde a bondade fosse uma exceção e a justiça, uma lembrança esquecida. A terra havia se transformado em um palco de perversão incontrolável, onde a violência não era apenas comum, mas a própria lei que rege as relações humanas. Os mais fortes subjugavam os mais fracos, e a moralidade estava destruída. O conceito de certo e errado havia sido distorcido de tal maneira que o pecado era celebrado, e o temor a Deus havia desaparecido completamente. Os relatos bíblicos nos fazem imaginar cidades repletas de crueldade, ruas dominadas por crimes e injustiça. Assassinatos, roubos, abusos e todo tipo de imoralidade eram parte do cotidiano. O respeito à vida humana havia se esvaído, e a ambição desenfreada levava os homens a se destruírem uns aos outros. Alianças eram quebradas, famílias eram desfeitas, e a impiedade crescia sem restrição. Mas a corrupção não era apenas moral e social, ela também atingia a relação da humanidade com Deus. O Criador, que havia dado ao homem o dom da vida e a oportunidade de caminhar ao seu lado, agora via sua criação completamente afastada. A idolatria se espalhava, levando os homens a cultuar deuses falsos, a se entregar a rituais profanos e a mergulhar em uma existência de degradação espiritual. O homem rejeitava seu Criador e se afundava cada vez mais em uma espiral de trevas. A maldade era tão intensa, a contaminação tão profunda, que Deus tomou uma decisão drástica: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Gênesis 6:13. O juízo era inevitável. A humanidade estava tão perdida que apenas uma purificação completa poderia restaurar o que havia sido corrompido. Os filhos de Deus e os Nefilins. Um dos aspectos mais intrigantes desse período são os filhos de Deus e os gigantes mencionados em Gênesis 6:1-4. O que significam essas palavras? Ao longo da história, teólogos e estudiosos apresentaram diferentes interpretações. Uma das mais impactantes sugere que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos que, em rebeldia contra Deus, tomaram para si esposas humanas. Dessa união profana nasceram os Nefilis, uma linhagem de seres gigantescos e possivelmente dotados de habilidades extraordinárias, que teriam corrompido ainda mais a humanidade. Os Nefilins são descritos como guerreiros poderosos, violentos e sedentos por destruição. Sua presença teria espalhado ainda mais a violência sobre a terra, tornando o mundo insustentável. Eles podem ter sido líderes tiranos que subjugaram nações inteiras, disseminando caos e medo. Relatos extra-bíblicos, como os encontrados no livro de Enoque, sugerem que esses seres ensinaram aos humanos práticas proibidas, como a feitiçaria, a astrologia e o uso de metais para fins de guerra, acelerando a degradação espiritual e moral da humanidade. Outros estudiosos argumentam que os filhos de Deus poderiam ser descendentes da linhagem piedosa de Sete, que se misturaram com a descendência corrompida de Caim, resultando em uma sociedade moralmente degradada. No entanto, independentemente da interpretação, o resultado foi um mundo dominado pelo pecado, onde a justiça e a santidade foram completamente apagadas. A presença dos Nefilins foi tão perturbadora que, segundo a Bíblia, Deus decidiu intervir drasticamente. O dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas também de purificação, eliminando essa linhagem corrompida e restaurando a humanidade a partir de Noé e sua família. Idolatria e magia. A civilização pré-diluviana estava mergulhada em idolatria e práticas ocultistas.
Os homens se afastaram de Deus e passaram a cultuar falsos deuses, acreditando receber poder e conhecimento proibido. O contato com seres espirituais caídos disseminou feitiçaria, necromancia e rituais sombrios, levando a humanidade à ruína. O ocultismo se tornou parte do cotidiano, distorcendo a verdade e escravizando os corações. O homem, obcecado por poder, vendeu sua alma em troca de segredos que apenas aprofundavam sua corrupção. Esse afastamento levou à completa degradação moral, tornando inevitável o juízo de Deus. Tecnologia perdida? Há teorias de que o mundo antes do dilúvio possuía avanços científicos e tecnológicos impressionantes, muito superiores ao que imaginamos. Relatos antigos indicam que os filhos de Deus poderiam ter introduzido conhecimentos proibidos à humanidade, ensinando desde a astrologia até o uso de metais para propósitos destrutivos. Monumentos megalíticos, artefatos inexplicáveis e tradições de civilizações antigas apontam para um passado repleto de mistérios. Essa sabedoria, que poderia ter sido usada para o bem, foi corrompida pelo orgulho e pela ambição humana. Os homens buscavam se igualar a Deus, desafiando sua autoridade e ultrapassando limites espirituais. Alguns acreditam que esse conhecimento era tão perigoso que Deus precisou intervir drasticamente, apagando essa civilização e todo o seu legado por meio do dilúvio. Mas teria algo sobrevivido? Estaríamos, nos dias de hoje, redescobrindo esse conhecimento perdido? Noé, a luz na escuridão. Em meio a um mundo mergulhado na corrupção e na perversidade, Noé se destacou como um homem justo e íntegro. Enquanto todos ao seu redor viviam em desobediência a Deus, ele permaneceu fiel. A Bíblia nos diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6:8, um testemunho poderoso de que a fidelidade pode brilhar mesmo nos dias mais sombrios. A missão dada a Noé era monumental. Deus ordenou que ele construísse uma arca imensa, um refúgio para salvar sua família e preservar a criação. Imagine o desafio: construir um gigantesco barco em terra firme, sem sinais de chuva e em meio ao escárnio de uma sociedade corrompida. A fé de Noé foi testada diariamente. Durante anos, ele trabalhou incansavelmente, cortando madeira, pregando tábuas e obedecendo a cada detalhe da instrução divina. Enquanto Noé e sua família se dedicavam à construção da arca, a humanidade continuava sua trajetória de rebelião. O povo zombava, duvidava e desprezava a advertência de que um juízo divino estava prestes a cair. Noé não apenas construiu a arca, mas também pregou a justiça, alertando sobre o castigo iminente. No entanto, ninguém deu ouvidos. Quando as águas começaram a cair e as fontes do grande abismo se romperam, já era tarde demais. O mundo que rejeitou Deus foi tomado pelo caos, e apenas Noé e sua família foram salvos. Sua história nos ensina que, independentemente das circunstâncias, aqueles que confiam no Senhor encontrarão refúgio e proteção. A arca simboliza a salvação oferecida por Deus àqueles que escolhem andar com Ele. A história do dilúvio não é apenas sobre destruição, é sobre um Deus que ama a justiça e busca restaurar sua criação. A humanidade havia se desviado de tal forma que um reset era necessário. Noé e sua família representam a esperança, a graça e a fidelidade de Deus para com aqueles que escolhem segui-lo. Agora, olhe para o mundo ao seu redor. Você acredita que estamos vivendo tempos semelhantes aos dias de Noé? A corrupção, a violência e o afastamento de Deus têm se intensificado? Se o juízo viesse hoje, onde você estaria? Deixe sua opinião nos comentários, queremos saber o que você pensa. Se você quer continuar explorando os mistérios da Bíblia e entender como as verdades antigas se aplicam aos dias de hoje, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com mais pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra e iluminar os tempos sombrios com a verdade de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.